Quando reconhecemos que são os que esperam no Senhor, que renovam as suas forças, precisamos entender como essa dependência em termos práticos funciona. A Bíblia fala de alguns usando fé, mas como exatamente isso funciona? Eu tenho entendido que uma das coisas que eu e você precisamos é crer em Deus a despeito das circunstâncias. A Bíblia fala que quando a vida dos dois, daquele casal, começou a desmoronar em todas as áreas, a mulher de Jó tem um comportamento e Jó tem outro completamente diferente. Tem gente que culpa as circunstâncias por aquilo que ele está vivendo. Mas a verdade é que diante das mesmas circunstâncias, pessoas que vivem exatamente no mesmo contexto podem ter reações muito diferentes. Um exemplo que frequentemente eu dou é que há duas formas de se lidar com a resistência do vento. Um avião usa a resistência do vento para alçar voo, para se projetar. Um carro de corrida usa a resistência do voo não com asa para subir, mas com aerofólio para colar no chão. É a mesma resistência que eles vão enfrentar quando estiver se locomovendo em grande velocidade, que vai ser administrada de forma diferente. Uns a usam para ficar colado no chão, outros a usam para subir. Enquanto a mulher de Jó decidiu ficar colado no chão e age de forma natural, dizendo para o seu marido, amaldiçoe seu Deus e morre. Qual foi a atitude de Jó? Jó 19:25, ele afirma, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Ele está olhando para aquelas circunstâncias terríveis, ele está dizendo, meu Deus não é definido pelo que eu enfrento, eu não vou reagir apenas emocionalmente ao que eu estou sentindo diante disso, eu vou crer em Deus, eu vou acessar os recursos divinos, e a história de Jó é mudada pelo seu posicionamento de fé. Porque se eu visse o conselho da mulher, para quem ele falou, você fala como uma louca, ele teria liquidado e acabado com tudo de vez. Eu e você precisamos aprender como reagir. Em momentos difíceis, nós vamos ter que acessar Deus. Seja um posicionamento de fé, seja usar os meios que nos conectam com a presença dEle. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas foram presos, passaram por um julgamento sumário, injusto, foram açoitados, estavam com os pés pendurados no tronco, ninguém tratou as feridas, a maioria dos crentes já estaria, no mínimo, murmurando, reclamando e falando para Deus de abandono. A Bíblia diz que lá pela meia-noite, esses dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Eu não sei exatamente qual foi essa dinâmica, mas eu fico tentando imaginar, uma vez que Tiago 5,13 dá uma instrução prática para os crentes aqui dos primeiros dias. Tiago diz assim, se alguém está aflito, ore. Se alguém de vocês está contente, cante louvores. Imagino Paulo e Silas conversando, e Paulo fala para Silas, estamos na prova. Silas diz, pois é. Ele diz, a aflição está pesada. Outro diz, verdade. Ele diz, bora orar, que é isso que um aflito tem que fazer. Porque se a gente ficar alimentando a fraqueza, é ela que se fortalece. É estranho dizer que a fraqueza se fortalece. Mas se a gente se fortalecer e se alimentar daquele que nos dá força, o caminho é diferente. E imagino que os dois começaram a orar. Mas em algum momento, imagina um falando para o outro, mas nós não estamos só aflitos, nós também estamos felizes. O outro diz, é verdade, Deus está conosco mesmo nesse momento difícil, nós ainda temos o privilégio de estar vivendo isso por causa do Evangelho, bora adorar também, bora adorar também. Eu vi um pastor uma vez apresentar a teoria, eu ri muito, sabia que ele estava brincando, mas isso me fez lidar com a coisa de uma forma mais divertida. Ele disse que quando os dois começaram a cantar, isso explica porque houve o terremoto naquela cadeia. Porque a Bíblia diz que os céus são o trono do Senhor, mas que a terra é o estrado dos seus pés. Ele diz que à medida que aquele louvor foi subindo, Deus foi entrando no ritmo da música e começou a bater o pezinho dele. E à medida que ele foi batendo o pezinho no compasso da música, o pezinho ou pezão dele, que a terra é o estrado dos seus pés, começou a produzir aquele terremoto. A gente se divertiu com a brincadeira, mas a verdade é que quando eu e você decidimos nos conectar em Deus, e oração, adoração, toda a devoção ainda são meios para isso, nós podemos mudar completamente as circunstâncias. Podemos experimentar intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas algo que eu sempre digo para quem está vivendo um momento de cansaço, aprenda a receber, não só diretamente de Deus quando Ele te toca, não só diretamente de Deus quando você foi a Ele, como Paulo e Silas foram, mas muitas vezes, o mesmo Paulo vai falar de uma força e um socorro que Deus manifestou através de pessoas. E a gente precisa saber receber de Deus através de outros.
Em 2 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 5 e 6, particularmente eu creio que aqui Paulo está falando do que aconteceu lá em Filipos, quando eles foram presos. Ele diz, porque quando chegamos à Macedônia, e a cidade de Filipos era parte da Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Não bastasse o perrengue do lado de fora, ele diz, ainda tinha que lidar com os sentimentos, os temores do lado de dentro. Mas ele diz assim, porém Deus, que consola os abatidos. Diga comigo, Deus, que consola os abatidos. Então Paulo diz, porém Deus, aí ele lembra uma característica de Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Quantas vezes na minha caminhada eu tive momentos de encontrar mensageiros de Deus, não demorava para reconhecer. Não apenas porque às vezes algum desses vinha e tocava o dedo na ferida, no ponto que eu não tinha conversado, mas o que liberava da parte de Deus não era mera palavra de ânimo ou encorajamento, era aquele tipo de conversa que comunicava uma graça sobrenatural, havia um fortalecimento, um encorajamento. Eu não sei você, mas tem hora, não é só quando eu estou ouvindo uma pregação, tem hora que eu estou conversando com alguém e alguma coisa começa a acontecer dentro de mim, e a vontade que eu tenho de dizer, eu vou voar. Eu vou voar. Algum negócio acende, parece eletrificar a fé dentro de mim, né? Agora, há momentos onde Deus vai enviar alguém para nos abençoar. Mas você já parou para pensar, e muitos de nós já tivemos essa experiência, você já parou para pensar que em outros momentos, Deus quer usar você para fortalecer a outras pessoas? Isaías capítulo 50, verso 4, fala dessa outra dinâmica. Ele diz, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Boa palavra não é apenas uma boa explicação, não é só um bom conselho, não é só uma boa dose de encorajamento. É quando eu e você carregamos algo que não é nosso, é sobrenatural, comunica vida da parte de Deus. E eu quero que você possa pensar que a razão pela qual você está ouvindo isso hoje é que talvez você chegou aqui cansado e você está precisando renovar suas forças. Mas talvez Deus esteja te abastecendo para que você leve algo para outras pessoas que estão cansadas. E as duas opções podem ser parte do propósito que Deus tem para você.